Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal DevFest. Eu sou o Daniel e hoje eu resolvi fazer um negócio muito diferente com vocês. Eu vou testar uma ferramenta chamada Codex. Você já ouviu falar do Codex? Bom, o Codex é uma ferramenta, ele é um assistente de desenvolvimento que é do ChatGPT, tá? Faz parte, é uma ferramenta nova que o ChatGPT está implementando para te ajudar sendo um assistente de desenvolvimento de código. O que isso quer dizer? É um outro nível de inteligência artificial, é um outro nível até de uso, porque eu, por exemplo, eu uso bastante o ChatGPT para me auxiliar no meu dia a dia de desenvolvimento. Só que geralmente eu tenho que dar muito contexto, eu até já falei isso num outro vídeo meu que eu deixo até no card aqui, eu tenho que dar muito contexto para ele entender o que eu preciso que ele faça e ele não alucinar tanto. Só que o Codex é totalmente diferente, porque ele tem um diferencial. Ele conecta com a sua conta do GitHub e com o seu repositório. E quando ele vai fazer qualquer coisa, ele sobe um ambiente, roda a sua aplicação, lê todos os arquivos da sua aplicação e depois só então que ele executa o que você pediu. Então é isso. Sem mais delongas, vamos lá para eu mostrar para vocês como isso funciona. Eu já usei, já estou usando aqui no meu dia a dia para fazer algumas coisas. Mas antes da gente ir para o vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo se você já usa o Codex, já conhece e se você nunca tinha ouvido falar. Tá? E se você já usa, compartilhe um pouco da sua experiência aí para o resto do pessoal conhecer um pouquinho mais também. Beleza? Então, deixa eu minimizar a minha imagem aqui e mostrar um pouco mais da minha tela. Eu já estou aqui com o Codex aberto, tá? Quando você abre o Codex, se você não tiver conectado nada ainda, ele provavelmente vai mostrar uma tela diferente dessa, pedindo para você fazer uma configuração inicial, tá? Mas como eu já tenho ele conectado, ele já mostra aqui para mim até algumas coisas que eu já fiz e também, né, a minha organização aqui sincada já com o repositório, tal, e branch, por aí vai, tá? Eu não sei se vocês lembram, a gente tem essa aplicaçãozinha aqui que a gente fez num outro vídeo, que eu também deixei, foi uma série de 3 vídeos, vou deixar o link aqui na descrição também para vocês, tá? Onde eu fiz um buscador de cartas do jogo Magic the Gathering, e a gente pode fazer a busca, pode favoritar e tudo mais, né? Tipo, tem as cartinhas aqui, tá responsivo, né? Tipo, a gente mexe aqui na responsividade, ó, ele se ajusta e deixa uma coluna só. Enfim, ficou bem completinho, a gente usou Next e Tailwind para fazer essa aplicação. Só que o que eu quero fazer? Eu quero agora usar o Codex para poder me ajudar a melhorar os testes dessa aplicação. Vamos supor aqui, ó, vou pegar, eu já estou com ela aberta aqui no meu VS Code, tá? O que eu vou fazer? Eu vou limpar todos os testes aqui que eu tinha dos componentes. Vamos fazer isso aqui numa branch separada, né? Só para evitar de perder o que eu já tinha. Tá, os testes aqui eu até rodei para ter certeza que está passando. Vou fazer aqui um git checkout develop, tá? Git checkout -b, né, Daniel? Porque essa branch não existe. Então, develop, e aí eu vou apagar todos os testes que eu já tenho aqui. E aí, vamos supor que eu não tivesse teste nenhum. Se eu tivesse criado os componentes, eu só deixei os arquivos criados. O que eu quero mostrar aqui hoje é como ele é eficiente para poder fazer tarefas simples como gerar testes unitários. E não só isso, tá? Eu vou mostrar que ele vai muito além. Então, vou deletar todos os testes que eu já tenho criado aqui para os meus componentes. Eu não tenho testes para os hooks e para lib e para outros tipos de arquivo aqui dentro, tá? Então eu vou pedir para ele não criar só os testes, mas ele criar também os testes para cobrir os outros arquivos da minha aplicação. Vou fazer um commit aqui. Estou fazendo uma branch separada, que aí com isso, se der qualquer coisa errada, eu não perco o que eu tinha na minha branch principal, né? E a branch principal também é a que faz a integração, vocês devem lembrar bem, que eu faço o deploy automático lá para a Amazon. Então, até para evitar dele subscrever a minha aplicação, eu vou fazer em outra branch aqui, porque o deploy está configurado só para branch main. Então, fazendo em outra branch não vai ter problema. Então, subi, estou sem meus testes aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou primeiro acessar aqui o Codex, tá? Eu estou aqui com o GitHub da aplicação aberto também para vocês verem o que vai acontecer, porque depois que eu fizer uma tarefa para ele, ele não vai só criar o código para mim, eu vou ter que copiar e colar. Ele já vai criar para mim um pull request daquelas alterações e eu vou poder conferir tudo que ele fez. Tá? Então, vamos vir aqui em criar um novo environment, tá? Porque para cada aplicação que você vai trabalhar, você precisa criar um novo environment. Então, vou vir aqui procurar essa aplicação, Magic Search, já está aqui, ela está pública. E aí estão algumas opções, tá? Você vai conectar a aplicação, você
pode especificar um tipo de container, ou ele deixa ele entender o que ele quer fazer, pode configurar environment variables, secrets e tudo mais. E você pode definir se você quer que o setup script ele seja automático ou manual, tá? E aí você pode especificar o que você quer rodar no seu setup. E também se ele vai ter acesso à internet. Por que isso aqui é muito importante? Porque se você deixar isso aqui habilitado, o seu código vai estar trafegando na internet. Então isso aqui pode ficar acessível publicamente, né? E às vezes não é a sua intenção. Tá? Se deixar off aqui, ele só vai usar a internet para poder instalar as dependências do projeto. Tá? Por padrão, eu sempre deixo desabilitado. Não vi um caso ainda onde foi necessário habilitar isso aqui, tá? Mas, enfim, só para vocês entenderem aí o que é cada passo aqui. Então, vou criar esse environment. Ele criou de forma com sucesso. Vou usar isso aqui agora. Então, já está selecionado aqui meu Magic Search. Eu vou mudar aqui a branch para Develop, porque a gente quer fazer as coisas na Develop, a gente não quer fazer nada na Main. Então eu vou dizer para ele aqui, quero implementar testes unitários para os meus componentes e quero aumentar a cobertura de testes para a minha aplicação como um todo. E aí tem duas opções, tá? Você pode perguntar e aí ele vai te sugerir tarefas que podem ser executadas para resolver esse problema, ou você já pode mandar código direto, porque se você mandar código direto, ele já vai pegar isso aqui que você pediu e já vai tentar implementar. Então vamos direto para esse aqui. Tá? Isso aqui demora um pouquinho, tá? Porque ele vai percorrer, como eu disse, toda a sua aplicação, então eu vou acelerar um pouco o vídeo nessa parte, mas basicamente você vai ver ele ali processando tudo da sua aplicação. Então vou mandar executar aqui, e aí quando ele começa a executar, ele cria uma nova tarefa. Tá? Se você quiser acompanhar no detalhe o que está acontecendo, ele vai mostrar aqui. E uma coisa legal, só uma coisa a mais, né? Ele é totalmente integrado, então eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho o meu Codex instalado na minha aplicação. Assim que eu iniciei lá, ele abriu aqui para mim no meu celular já uma notificação de que o Codex está em processamento. Então isso quer dizer também que você pode, por exemplo, estou na rua, preciso fazer, esqueci de fazer alguma coisa na minha aplicação. Você conecta no Codex aqui, abre o environment da sua aplicação, digita para ele o que você quer e manda executar. E aí quando você chegar em casa, você analisa o código que ele fez. É literalmente um assistente de desenvolvimento, tá? Então, bora lá, vamos clicar aqui para ver o que ele está fazendo. Enquanto a gente espera, não esquece, mais uma vez, deixar aquele joinha, porque dá bastante trabalho fazer esses vídeos, pensar em tudo que a gente pode fazer e trazer retorno. E a ideia desse canal, como a gente sempre fala, é te levar do zero ao dev rápido e sem enrolação. E isso aqui, cara, não é nem futuro mais, é presente. Tá? Se você souber usar as ferramentas a seu favor, e eu digo até por mim, porque até então, antes de conhecer o Codex, eu estava tendo muito mais trabalho para fazer algumas coisas, e com isso está facilitando muito a minha vida. Então, ajuda o canal, ajuda a gente, deixa um joinha, se inscreve, bota um comentário, compartilha esse vídeo para um monte de gente, para outras pessoas conhecerem mais sobre essa ferramenta. A gente não está ganhando nada para fazer isso aqui, né, da OpenAI ou do ChatGPT, mas a gente faz mesmo com o intuito de mostrar ferramentas úteis para o dia a dia de desenvolvimento e também para compartilhar conhecimento, beleza? E aí quando ele acaba, ele me deu uma notificação aqui, de que ele finalizou no celular. Então, se eu não estiver perto do meu computador, eu consigo saber, inclusive, quando ele finalizou. Eu falei que ele mostrou quando ele começou, né? Ele também me mostra quando ele finaliza. E aí, vou dar uma atualizada aqui na minha tela, que eu acho que ele não está mostrando. Já mostrou para mim, Então, no final, ele já mostra para mim aqui, ele já criou ele tá criando uma PR, ainda não finalizou a criação, ele pede pra gente confirmar aqui a criação da PR. E ele já mostra aqui o que ele alterou. Então, ele criou o teste para o card, criou o teste para o favorite button, criou o teste para o navbar, search bar. E ele só faltou aqui, ele criou os testes para os componentes, né? Vamos ver se ele criou para todos. Aqui tem 1, 2, 3, 4. E eu tenho aqui 4 componentes. Então ele criou para os 4 e no meu código original, o arquivo de teste está vazio, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou criar a PR, vou confirmar aqui para ele criar a PR. Bom, então mandei criar a PR. Vou agora no meu repositório aqui para ver essa PR. Tá criada a PR aqui, foi o Codex que criou. E eu consigo pegar o nome da branch e vir aqui no meu
VS Code, né? Dar um git fetch e dar um git checkout para essa PR, para essa branch. E aí se eu venho nessa branch, tá lá os arquivos de teste criados. Vamos ver se os arquivos passam. Os testes passam, né? Então vou dar um npm run test, porque ele não, como eu disse, ele não só cria os arquivos de teste, porque isso eu poderia ter feito pelo ChatGPT. Ele criou e rodou esses testes para garantir que eles realmente funcionam. Então se eu rodar aqui, eles deveriam estar todos passando. Deu um errinho aqui, que ele criou um teste para o use favorites. Passou tudo, só que parece que ele não criou teste para o use favorites, faltou criar. Então a gente pode vir aqui agora e pedir uma nova tarefa para ele. Olha. Dentro ainda desse contexto, né, porque ele vai usar a mesma branch. Faltou criar o teste para o use favorites. Eu acho que só, porque eu não tenho mais nenhum arquivo nessa aplicação aqui, a não ser a página. E página, geralmente a gente não cria arquivo para testar a página, né? A gente cria para testar hooks e componentes. Então, vamos pedir para ele aqui, ó. Já mandei uma nova tarefa, agora eu vou esperar ele executar. Bom, então agora ele mexeu mais um pouco, fez algumas mudanças nos testes anteriores, mexeu nas configurações também por algum motivo. Então tá aí os testes. E aí, por último, ele criou aqui, ó, o teste do use favorites, tá vendo? Então agora ele cumpriu a tarefa que a gente pediu. E eu vou pedir para ele fazer um update na branch. Vocês observam que a interação é bem parecida como se eu estivesse interagindo com outro dev. Ó, você fez os testes, legal, confere aqui. Mas faltou criar o teste do use favorites. Poderia até ser um comentário na PR, lá na análise do PR. E aí agora ele fez o que a gente pediu. Vou vir aqui, vou dar um git pull nessa branch de novo. E aí veio agora, além do use favorites que é o hook, agora temos um teste do use favorites. E aí vamos agora rodar novamente o teste para ver se está tudo passando. Beleza, agora sem erros. Temos aí os testes dos componentes. Temos o teste do hook também. E a cobertura tá bem alta aqui. Cumpriu o que eu queria, tá? Posso vir aqui agora no meu GitHub, tá? E se eu quisesse submeter isso aqui para minha branch dev, posso fazer, porque não vai influenciar. E eu poderia, inclusive, uma vez que eu fiz agora já tudo certo, testei que está funcionando, isso não influenciou em nada no funcionamento da minha aplicação, então se eu der um npm run dev aqui, ela continua funcionando normal, para provar que ele também não mexeu em nada que não deveria. Ó, vou vir aqui, vou abrir no localhost, essa é a versão que ele está rodando lá na AWS, no bucket, e aqui é a versão que está rodando local, e ela funciona normalmente, tá? Inclusive mostrando favoritos, removendo do favoritos. Então se eu recarregar o favoritos aqui, sumiu aquele lá, faltou implementar, remover, né? Só para mostrar que está tudo funcionando como deveria. Inclusive eu posso vir aqui e rodar também o teste end-to-end, né? Então vou botar aqui a aplicação para rodar e eu vou rodar. Eu não lembro qual que é o script, só para mostrar que tudo continua funcionando, tá? Cypress Run, tá? Porque não precisa ver o visual rodando. npm run, Cypress Run. Beleza, ó, tudo passando. Então, isso é só para provar que realmente o Codex só mexe onde você pediu e você tem como analisar todo o código que ele está fazendo. Então, emergi aqui agora. Se eu vier aqui no meu VS Code, né, vou fechar esse terminal aqui. Vou trocar para branch dev, git checkout develop. Vou dar um pull aqui. E aí tá lá a minha aplicação com os testes que eu pedi para o Codex criar para mim. E aí o legal disso é que isso não serve só para testes, ele serve para te ajudar com qualquer coisa que você precisar no dia a dia de desenvolvimento, criar componentes novos, criar páginas novas e até fluxos mais complexos. Só que lembrando, estamos falando de uma IA e ela pode não atingir exatamente o que você quer. Para que ela seja mais assertiva, você precisa passar o máximo de detalhe do que você quer e também conferir muito bem o que ela está fazendo e fazer o que eu fiz, por exemplo. Eu pedi para ela fazer testes e aumentar a cobertura. Eu estava sem teste nenhum, ela fez dos componentes. Só que ela aumentou a cobertura para olhar o hook também, mas não criou um teste para o hook. Então talvez se no meu prompt inicial eu tivesse componentes, hooks e qualquer outra coisa, talvez ele já de primeira já tivesse feito. Mas aí, como ele não fez e eu vi o código, eu fui lá, especifiquei e ele fez para mim exatamente o que eu pedi. Beleza? Então é isso no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado.
pedir mais uma vez para deixar um joinha, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Um abraço e até